Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com um acordo entre o Governo e o PSD para a descentralização. Analisamos a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Espanha, falamos dos diretores municipais que ainda não entregaram a declaração de bens, ainda a nova ponte sobre o Douro e, na política internacional, a intervenção na Síria. São então estes os temas de hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada já pela sua presença. Começamos precisamente com o Governo e PSD que fecham acordo sobre descentralização. Olá Helena, olá aos telespectadores. Um acordo que é um bom acordo, tendo em conta que a descentralização é uma necessidade a nível nacional para o desenvolvimento local. Nós vivemos numa era em que tanto se fomenta, em que as autarquias têm um poder local de proximidade, mas muitas das vezes não o podem exercer porque os serviços não estão descentralizados. Este acordo é um bom acordo, é um acordo fruto de uma parceria e de uma ideologia em que politicamente não vale tudo, ou seja, temos que colocar o interesse público acima dos interesses partidários e estou convencido que este será, sem sombra de dúvida, um passo considerável para o desenvolvimento local a nível nacional. Por um lado. Por outro lado, também é importante dizer que tanto Rui Rio como António Costa têm aqui uma oportunidade de, digamos, referir-se que o desenvolvimento local é importante e não só o poder digamos, denominado o poder de Lisboa pode ter um papel de monitorização, mas o poder de proximidade tem claramente um papel digamos, de reação e de ação muito mais rápida do que quando está um poder central. Isto, o Rui Rio acaba por escolher este tema que já vem digamos, do ADN do próprio Rui Rio na Câmara do Porto e que, quando se candidatou a líder do partido, pôs como bandeira. António Costa também é um defensor, só que levantamos aqui uma questão, não é? Que a descentralização é bem-vinda, é benéfica, é necessária, é benéfica para os cidadãos, só que vamos ver como é que a colocamos em prática. E de que forma é que vai ser positiva, Manuel António Ribeiro? Todos os serviços que possam ser descentralizados, a educação, a saúde, e de várias maneiras, por exemplo, as escolas, até ao terceiro ciclo, nós neste momento, as câmaras são responsáveis pela manutenção dos edifícios das escolas primárias, mas depois, no segundo e terceiro ciclo, estão sob a alçada do Ministério da Educação. Ora, nada melhor do que os próprios municípios, porque veem todos os dias as escolas, veem todos os dias o estado das mesmas, veem todos os dias as necessidades das escolas, e é lógico que o poder local poderia ter uma resposta muito mais rápida do que o poder central. Isto por um lado. Os centros de saúde, por exemplo, podiam ser perfeitamente monitorizados e geridos pelos municípios. Já percebemos que qualquer destas ações são benéficas para o cidadão. Qual é a questão que se coloca? Como é que vamos financiar? Ou seja, como é que vai ser feito este financiamento? E este financiamento é que esbarra, digamos, aqui a questão ou a dúvida, como é que colocar isto em prática. E é lógico que vai vir a público a atribuição desses financiamentos. Quais são os critérios? Qual é o critério para atribuir uma verba para Gaia, uma verba para o Porto, uma verba para Aveiro, uma verba para Coimbra, para Lisboa, para Setúbal, para Faro? Qual é os critérios? Porque os critérios é que vão determinar qual o montante a transferir para essas competências, para as novas competências das câmaras. Estando isso resolvido, não vejo qualquer problema. E bem pelo contrário, vejo aqui uma grande vantagem para todos os cidadãos. É lógico que este acordo, na minha opinião,
tem aqui uma relação direta com o acordo anterior feito entre Rui Rio e António Costa sobre os fundos, sobre o próximo quadro comunitário, ou seja, o próximo quadro comunitário vai certamente fazer face a esta descentralização que está em curso. Foi uma forma de não avançar para a regionalização, porque neste momento tocar na regionalização é um tema, é um não tema, e a descentralização pode claramente dar aqui uma possibilidade a que serviços que são centralizados no Poder Central possa de alguma forma passarem a ser descentralizados e a ser monitorizados pelos municípios. Tratando-se do financiamento, e uma vez que agora o próximo quadro comunitário vai já ter a possibilidade de garantir esse apoio, eu estou convencido que esta é uma grande medida e um grande acordo entre os dois principais partidos. Era também importante que este acordo ficasse pronto antes das legislativas que se aproximam? Era importante para que não ficasse vinculado a eleitoralismos, nem por parte do PS, nem por parte do PSD, do género de, bem, isto estamos a fazer só porque estamos em eleições, ou estamos a fazer porque estamos próximos de eleições. Por isso foi muito importante esta antecipação, este timing, estando o interesse das populações garantidas e à margem de qualquer ato ou qualquer tentativa eleitoral. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos então da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Espanha. A Espanha vive um momento tranquilo economicamente, com valores, digamos, aceitáveis, até com crescimento até muito próximo da média europeia. A questão com que se depara é o problema da Catalunha. Este problema da Catalunha tem vindo a dar algum ruído em Espanha. E o rei de Espanha, de uma forma inteligente, faz este convite ao Presidente da República português para, de alguma forma, atenuar também o ruído que passa para fora de Espanha relativamente ao que se passa na Catalunha. Ora, é uma visita que o nosso Presidente da República tem a oportunidade de estabelecer e reforçar... Para estreitar relações também entre Portugal e Espanha. Que elas estão por si estreitadas e estão por si perfeitamente solidificadas, mas é bom que continuamos a reforçá-las. Porquê? A Espanha tem dois vizinhos terrestres, tem França e tem Portugal. Depois tem à espreita, entre aspas, ali o norte da África, como nós temos. Mas terrestres tem a França e Espanha, tem a França e Portugal. Ora, é importante que nós alimentemos constantemente esta relação que nós temos, porque nós vamos ter uma interação futura cada vez mais vincada, que tem a ver com a energia. Ora, e não só a energia e os transportes. Ora, a mobilidade e a energia são temas de futuro a uma escala considerável. E é importante nós termos esta relação. Aliás, nós temos hoje, e quem vai suportar uma boa parte destes grandes investimentos é a banca. E nós temos hoje uma banca em que a decisão é feita, é obtida em Espanha. Não é em Portugal, nomeadamente um dos bancos, o Santander e outros. E temos cá uma grande presença da banca espanhola. Ora, é importante que estas relações sejam mantidas. E o Presidente da República, ao aceitar esta visita, do lado de Portugal vai utilizá-la para dinamizar e potencializar ainda mais as relações, e o lado de Espanha vai aproveitar também para estimular essas relações, mas também para uma forma de desviar um bocadinho, digamos, o assunto de Espanha, porque hoje Espanha começa-se a relacionar e a colar à Catalunha, ou seja, o problema da Catalunha, o problema de Barcelona, e digamos que pode desvirtuar os investimentos, os investidores que também possam ter em Espanha. E ao levar um chefe de Estado como Portugal, que eu até diria mesmo, Portugal está na moda pelas mais variadas razões, quer desportivas, quer turísticas, quer até em termos de economia,
que é um exemplo a nível europeu, levar essa referência é uma referência para o próprio Estado, neste caso a Espanha. Podem ser preparadas, depois desta visita, novas formas de cooperação. Que novidades trará esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa para os dois países? As novidades em si, as novidades propriamente em si, são uma forma genérica, ou seja, estabelecer, reforçar as relações empresariais entre Portugal e Espanha através de uma bandeira chamada o nosso Presidente da República. Ora, esta bandeira, este intercâmbio entre Estado, alimenta qualquer relação empresarial. Esta é a principal. Depois, todas as oportunidades que serão criadas fruto desta boa relação, que existe, sempre existiu e provavelmente vai existir porque somos vizinhos, passa a expressão, proprietários de uma península chamada Península Ibérica, que tem um potencial crucial e que tem, digamos, um domínio e um papel crucial na orientação da União Europeia. E esta Península Ibérica pode e tem condicionado, de alguma forma, o percurso que a União Europeia, nomeadamente os países nórdicos, têm tentado, digamos, seguir e que esta Península Ibérica, de alguma forma, tem contrariado, até se calhar, até alguns ideais mais, não digo mais idealistas, mais conservadores, mas temos, a Península Ibérica tem sido dois países que têm proporcionado alguma opinião. E a última que tem sido posta em prática é o Ministro das Finanças de um dos países da Península Ibérica ter sido agora recentemente eleito num alto cargo da União Europeia, que é o nosso Ministro das Finanças. As águas do Rio Partilhadas e a central nuclear de Almaraz são os pontos de discórdia entre Portugal e Espanha? Eu diria que são dois pontos de debate, são dois pontos de discussão, são dois pontos de análise, porque é lógico que estes dois países cooperam, mas estes dois países não subordinam um ao outro, ou seja, eles cooperam. É óbvio que quando falava há bocadinho sobre a questão da energia, a energia elétrica, ela está relacionada com os canais híbridos, ou seja, qualquer caudal de água que possa ser afetado, porque está diretamente ligado à produção de energia elétrica, não só no abastecimento às populações, mas também na produção de energia elétrica, tem de existir aqui uma cooperação, tem que haver aqui uma relação que começará pela relação institucional, mas depois terminará numa relação operacional. É lógico que Portugal vai ter que defender os seus interesses em termos de níveis, por exemplo, da água, a questão das centrais nucleares, que toda a gente sabe o risco que é um equipamento desta natureza e o impacto que pode ter na região e nos limites, e é lógico que será como tema, também provavelmente será um tema de abordagem. Agora é lógico que sempre numa lógica de cooperação para chegar aqui a um equilíbrio como sempre foi possível. A visita à Espanha começou precisamente hoje e Marcelo Rebelo de Sousa, ao falar aos jornalistas no Palácio do Pardo, que o acolhe então por estes dias, falou da saída do Reino Unido da União Europeia e reforçou o peso das línguas de Portugal e de Espanha no espaço comunitário europeu com a saída do Reino Unido. Será assim? É evidente que o Reino Unido, a concluir a sua saída, que eu ainda tenho sempre alguma resistência quanto efetivamente à sua saída, mas a sair, é lógico que vai querer aqui um espaço para a Península Ibérica. Aliás, eu quando digo que a Península Ibérica tem um papel fundamental no caminho, no percurso da União Europeia, não é em vão. Não é só pela sua localização geográfica, em que, diria que domina a entrada, controla de alguma forma uma boa parte das águas do Atlântico, mas como inclusive a entrada para o mar Mediterrâneo. Mas não só, é claramente uma comunicação entre África e Europa.
Ora, com essa porta tem um papel, ou seja, tem um papel, digamos, de decisão. Ora, isto em termos geográficos, mas em termos de língua e, neste caso, cultura, estes dois países têm um papel fundamental. Primeiro, Portugal, pela sua língua, que é falada por milhões de pessoas em todo o mundo, e Espanha, que também tem um peso considerável. Ora, estas duas línguas, estou certo, claramente, que vão ter um outro papel no contexto europeu. Fruto do quê? Fruto de ter saído uma peça do puzzle, que chama-se Reino Unido, e que dá, digamos, que chama-se Inglaterra, que dará uma oportunidade a estes dois países, e por que não explorá-los? Há uma coisa que eu posso dizer, esta possibilidade só irá enriquecer a União Europeia, como enriqueceu económica e financeiramente, fruto deste papel e desta ação praticada por um atual Ministro das Finanças e agora com alto cargo na União Europeia, como também a questão linguística, que acho que, pela história e pelo património cultural que ela tem, só irá, digamos, beneficiar ao futuro da União Europeia. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos então para o nosso próximo tema. Falamos agora dos diretores municipais que ainda não entregaram a declaração de bens. Eu acho que leitura podemos fazer desta notícia? É uma leitura fria, mas é uma leitura de descrédito, porque, repare-se, nós temos a obrigação de entregar as nossas declarações, cada cidadão, perante uma obrigação que nos é imposta. Cria-nos alguma confusão, porque é que os diretores municipais, quando são nomeados para cargos de chefia, neste caso como um alto cargo de direção de dirigente nos municípios, e que uns não entregaram, outros nunca entregaram, que ainda é mais grave do que aqueles que têm as declarações em atraso recentemente, mas há alguns que até que nunca entregaram. Ora, o Tribunal Constitucional tem essa listagem com eles, e também estranha-me que ainda não tinha tomado nenhuma medida. Ora, se as pessoas são obrigadas a entregar, porque é que não entregam? Esta é a questão. E os telespectadores também, os cidadãos, questionam porque é que pessoas com estes cargos, que são funções que nem toda a gente tem acesso às mesmas, mas são nomeados, aliás, grande parte deles são sujeitos a escrutínio de concursos, e acabam por concorrem, e quando concorrem estão lá claramente quais são as regras desse concurso, e uma das regras são essas. Cabe aqui ao Tribunal Constitucional impor a sua apresentação e de alguma forma haver aqui alguma entidade fiscalizadora para entregar, de facto, estas entregar, e caso não entregue, é objeto de uma penalização, porque ninguém pode estar a desempenhar uma função desta natureza, com esta responsabilidade e com esta contribuição financeira, que são valores até muito aceitáveis, tendo em conta a média, dos vencimentos, quando têm a responsabilidade de entregar e não entregam, por isso tem que ser objeto de um processo, caso recusem-se a entregar. Muito bem. Nomeadamente, só para concluir, se não entregarem, ao ser objeto até de perderem o próprio cargo. Para já, ainda não foram alvo de qualquer tipo de sanção prevista na lei. Passamos agora para um tema local e falamos da nova ponte sobre o Douro. Como é que podemos encarar este projeto desta nova ponte? Olha, as cidades de Porto Gaia são cidades que, relativamente à média europeia, têm menos pontes, menos travessias entre as suas margens. Ou seja, nós podemos ver Paris, podemos ver Londres, podemos ver outros países com cidades em que os rios são atravessados por muito mais pontes do que
nestas duas cidades. E estamos a falar com duas cidades com um índice populacional enorme, enorme. Ora, eu sou um defensor claramente de mais uma travessia. Esta travessia, na minha opinião, vem garantir uma série de potencialidades e, ao mesmo tempo, também garantir de condições de vida a muitas pessoas que atravessam, que vão poder atravessar a rua, essa ponte, não só em termos de veículos automóveis, mas também pedonalmente e até por bicicleta. Ora, isto traz aqui, e há muita gente que questiona porque é ali a ponte e não mais abaixo, ou mais acima, ou mais adjusante, ou mais a poente. A questão aqui é a localização. Eu sou um defensor porque nós estamos a falar em zonas em que o índice populacional não é tão estrangulado e é mais fácil fazer as infraestruturas de acesso e de escoamento. Por um lado. Segundo, também passamos a ter a proximidade dessa travessia, quer ao centro histórico, não é uma distância assim tão grande, ou seja, nós estamos ali em Gaia, na zona do Cais de Brantões, e do lado do Porto, do lado de Campanhã, que a média de 2 minutos a pé estão no centro histórico, que é esse o grande objetivo da ponte, ou seja, pretende-se que o centro histórico possa ser, digamos, frequentado, sem ter que essa ponte distanciar digamos, do centro nevrálgico, do centro histórico destas duas cidades. Está garantido. E, ao mesmo tempo, poder dinamizar duas zonas que estão, eu não diria pouco desenvolvidas, pouco desenvolvidas, mas estão um bocadinho, diria, abandonadas, mas pelo menos não estão com o investimento que merecia. Nós temos ali Campanhã, que é um centro digamos, poderia estar mais desenvolvido. Um centro de comunicação ferroviário, uma das grandes linhas e um dos grandes centros de comunicação ferroviário, e depois nós temos do lado de Gaia uma freguesia de Oliveira do Douro, em que já tem ali um troço perfeitamente bem requalificado, que é a orla marítima do Araim de Oliveira do Douro, e depois temos ali aquela encosta onde existem infraestruturas muito debilitadas, com acessos com poucas condições, e com esta construção desta infraestrutura vai claramente beneficiar quer aquela zona, quer todas as pessoas, todos os milhares de cidadãos que atravessam dos dois sentidos, quer para Gaia, quer para Porto, durante o início da manhã, o fim da tarde, ou até durante o dia, para fazer as mais variadas atividades. Para concluir, e com isto não afetar a navegabilidade do Rio Douro, ou seja, essa ponte fica a essa cota. Porquê? Porque a cota do tabuleiro inferior da Ponte Dom Luís está definida como uma cota mínima, até aí, dessa cota para cima, nenhuma embarcação passa, logo o mínimo está garantido pelo tabuleiro inferior da Ponte Dom Luís. E isto dará ao Rio ao Douro, uma outra forma de navegabilidade e de mobilidade, garantindo um outro aspecto, e com isto termino, que é, nós temos dois centros históricos, vou passar temos Gaia e Porto, e o centro histórico pode perfeitamente pode crescer, pode desenvolver-se, digamos, a nascente da Ponte Dom Luís, a nascente dos próprios centros históricos, e isso geograficamente pode ser possível através desta ponte. Muito bem. Falamos agora da política internacional, nosso último tema, e muito rapidamente uma nota sobre a intervenção na Síria. A intervenção da Síria, eu, quanto a mim, acho que foi feliz a intervenção, até para que dar uma resposta não só ao regime da Síria, mas também à própria Rússia e a próprios aliados da mesma, relativamente a que, para não dar uma ideia de que podem fazer o que querem e apetece. Estamos a falar do uso de armas químicas. As armas químicas, elas são condenáveis, é indignável qualquer alguém que
possa pensar em utilizar-as como foram usadas. Ora, e esta ação deu um conhecimento ao mundo e com uma particularidade, sem vítimas civis. Isto é que é importante também reforçar que foi através e salientar que, quer dizer, que foi um ataque bem coordenado, bem planeado, com vista àquele alvo. Alvos são os alvos relacionados onde se armazenam, onde se produzem... Fábricas e paióis de armas químicas. Armas químicas. Pronto, aí estamos falados. Agora, o que é importante aqui, e o António Guterres disse muito bem, que é uma preocupação, não é só dele, é do mundo, que este conflito não atinja uma escalada de violência a outros níveis, para que não se misturem as coisas. Agora, isto só é possível desde que haja uma coisa, desde que haja bom senso, desde que todas as partes estejam interessadas na paz. E o que temos visto ao longo deste complexo, com este conflito que já vai para 7 anos, muito rapidamente, Manuel António, o que temos visto é que há vários interesses, e esses interesses não estão conjugados num só, que era a paz, infelizmente. Muito bem, Manuel António Ribeiro, terminamos então com política internacional, falamos então da intervenção na Síria, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado, igualmente. Foram então estes os temas em análise no Espaço Opinião. Hoje eu estou de regresso amanhã.